Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em tua presença estamos novamente, agradecidos por tudo que fazes por cada um de nós, agradecidos por mais um dia de vida que estás nos concedendo e agradecidos porque temos a oportunidade de uma vez mais estudarmos a tua palavra juntamente com centenas de pessoas que estão espalhadas em várias partes do mundo. Sabemos que, através da tua palavra, o teu Espírito Santo está presente onde cada um neste momento esteja ouvindo a tua palavra e está dando entendimento para que possamos compreender a tua vontade e vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos mais uma vez que abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, todos os que nos escrevem pedindo orações, todos os que estão desejosos, Pai, de ter uma nova vida contigo, de caminhar contigo e de ter os problemas solucionados. Sabemos que tu és poderoso, que para ti nada é impossível. Conceda, pois, essas bênçãos aos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito da fonte da unidade, que é o Espírito Santo. É Ele quem nos une por meio de Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus, Ele prometeu que Ele estava voltando para os céus após o seu ministério, mas que Ele enviaria o outro Consolador, aquele que estaria conosco em todas as partes, em todo o tempo, em todos os momentos. Como nós sabemos, Deus Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Isso quer dizer que Deus Ele pode todas as coisas, que Deus Ele é presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e isso Ele faz através do Espírito Santo. Jesus hoje, Ele está nos céus, ali junto ao trono de Deus, intercedendo por cada ser humano, porque Jesus, após Ele ser encarnado como ser humano e Ele viver uma vida como nós vivemos, mas Ele venceu sem pecado, morreu, ressuscitou, voltou para os céus para interceder por todos aqueles que viessem a crer nele, como está na oração de João 17, que nós já comentamos aqui. Jesus, Ele intercede por cada ser humano que se arrepende. E então o Espírito Santo é Ele que faz essa obra de convencer as pessoas de ter uma nova vida, uma vida transformada, uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja para cada ser humano. Esse trabalho quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele implanta em nossa mente a natureza de Jesus. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência pecaminosa, nascemos com essa tendência, é a nossa natureza carnal, natureza pecaminosa. Mas quando nós aceitamos a Jesus, então o Espírito Santo implanta em nossa mente a natureza de Cristo. E aí começa a haver uma guerra com cada pessoa que aceita Jesus. É a guerra do bem contra o mal. É a natureza carnal que nós temos, que nascemos com ela, contra a natureza espiritual. E essas duas naturezas, elas vão existir em nós até quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, aqueles que forem salvos serão transformados num abrir e piscar de olhos, o corpo mortal para o corpo imortal, esse corpo pecaminoso, o corpo corruptível que nós vivemos nele, para um corpo incorruptível. Aí nós só teremos a natureza espiritual, até a volta de Jesus. Mas até a volta de Jesus, todos nós teremos essa tendência pecaminosa e nós precisamos lutar para que tenhamos a natureza espiritual de Jesus em nossa vida cada dia. Isso é uma luta constante. Não é a luta para nós fazermos o que é o certo ou errado, porque muitas pessoas pensam que cristianismo é isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não. A nossa luta é para estarmos unidos a Jesus. Porque se nós estivermos unidos a Jesus, por exemplo, se nós estudamos a Bíblia todos os dias, meditamos na palavra de Deus durante todo o dia, fazemos todas as coisas pensando em Jesus e como Jesus agiria em nosso lugar, nós estaremos alimentando o nosso espírito, a nossa natureza espiritual. Estaremos nos fortalecendo e quando vier tentações, nós recorreremos a Jesus. Por quê? Porque por nós mesmos nós somos incapazes de vencer qualquer tentação, por menor que seja. Por exemplo, pode vir ali naquele momento aquele pensamento de você falar uma mentira para poder solucionar um problema. E aí você vai
na mesma hora pensaram assim, não, mas eu não posso mentir, porque se eu mentir, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então vejam, aí você recorre a Jesus. Senhor, me dê forças para que eu não minta, para que eu fale a verdade. E então, o Espírito Santo vai te dar a força. Hoje em dia, nós sabemos que existem muitas empresas, inclusive a principal dessas empresas é a de Elon Musk, que vocês tanto ouvem falar, e nós ouvimos tanto, é um homem da tecnologia. Ele está criando chips para implantar nas mentes humanas, para que a pessoa ela não precise nem tocar num computador para poder acessar o computador e achar o que ele quer no computador, fazer o que ele precisa fazer. Apenas com o pensamento vai fazer com que o computador já funcione. Isso também com o celular e com toda a tecnologia que nós vemos hoje. As empresas estão trabalhando para que possam combinar a tecnologia com a mente humana. E isso é uma realidade, irmãos. Isso não é uma coisa futurista, uma coisa que está apenas no pensamento das pessoas. Não, isso está acontecendo, é uma realidade. Os robôs que eles estão inventando, que fazem serviços já das pessoas, dos seres humanos, muitos empregos estão sendo exterminados porque determinados trabalhos que eram feitos somente por pessoas, hoje os computadores estão fazendo o trabalho e as pessoas estão perdendo aquele trabalho que fazia. Então este é o momento, é o mundo que nós estamos vivendo. Agora, sabemos que existe benefício, com a tecnologia, mas nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que saber como usar a tecnologia para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo. Nós sabemos que, infelizmente, as pessoas hoje estão tão fascinadas pelas coisas da tecnologia que estão chegando a todo momento, coisas novas, e se esquecem de Deus. Se esquecem de ter comunhão com Deus, ficam preocupados somente em adquirir conhecimento, como fazer isso, fazer aquilo no computador, como usar a inteligência artificial, tantas coisas que estão surgindo, e isso tudo são sinais de que nós estamos próximo do fim de todas as coisas, porque o próprio profeta Daniel escreveu que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, o conhecimento humano era sinal de que nós estamos chegando no fim de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, e no verso 6, Paulo escreveu: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Nós não podemos permitir que a nossa natureza humana, os nossos desejos e paixões carnais controlem a nossa mente. Nós deveremos buscar diariamente, constantemente, a presença do Espírito Santo, o conhecimento através do Espírito Santo, para que nós possamos ter vida e ter paz. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas está buscando somente o conhecimento humano e se esquecendo de buscarmos a presença de Deus e o conhecimento do Espírito, que vai nos dar vida e vai nos dar paz. O apóstolo Paulo, falando aqui em Filipenses capítulo 2 e no verso 5, Filipenses 2, verso 5, Paulo escreveu: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Eu estou lendo a Bíblia, Nova Versão Transformadora. As Bíblias mais tradicionais dizem assim: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Qual foi o pensamento que Jesus tinha? Nós sabemos que, às vezes, nós não controlamos o nosso pensamento. Nós agimos de acordo com aquilo que vem na nossa mente naquele momento e nós não analisamos. Nós não pesamos o que nós vamos fazer. E isso nós temos que ter muito cuidado.
O pensamento de Jesus era que as pessoas se humilhassem, não se exaltassem, não quisessem ser melhor nem maior do que ninguém. E nós estamos falando aqui, irmãos, com relação à igreja, mas no nosso trabalho também, nos nossos afazeres, nós nunca deveremos nos julgar melhores ou mais sábios do que alguém. Se nós estamos vendo que alguém que trabalha conosco está tendo dificuldade em alguma área que nós também fazemos, que nós tenhamos humildade para chegar para a pessoa e dizer assim: olha, você está conseguindo fazer esse trabalho aí? Olha, eu faço dessa forma, dessa e dessa. É humildade. É nós ajudarmos a pessoa que está tendo dificuldade naquele momento. Agora, o Espírito Santo, ele precisa fazer uma cirurgia na nossa mente, uma mudança, uma transformação. E essa mudança, essa transformação, nos diz aqui Efésios capítulo 6, e o verso 17, Paulo também escreve: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui em Efésios capítulo 6, Paulo fala da armadura que nós cristãos precisamos usar contra as astutas ciladas do inimigo. Ele dá aqui todas as peças de uma proteção que o soldado usava, a armadura, e ele fala então do capacete da salvação. Usem o capacete da salvação e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos nós, irmãos, pensado constantemente em nossa salvação através de Cristo Jesus? Temos nós almejado estar com Jesus em breve quando Ele voltar? Ou nós estamos vivendo uma vida como se nada estivesse acontecendo, como se Jesus nunca fosse voltar, como que se nós nunca vamos ter que prestar conta da nossa vida? Como é que nós temos agido? E temos nós usado a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Temos nós aprendido a manejar a Bíblia, a encontrar os textos bíblicos que nós precisamos num momento de provação, num momento de dificuldade que nós estamos enfrentando? Ou a Bíblia é apenas uma decoração que nós temos em nossa casa? A Bíblia, ela precisa estar em nossa mente, em nosso coração, e nós precisamos usá-la em todos os momentos. Em Hebreus, no capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, e no verso 12 lemos: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Vejam, o poder da palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E Jesus, ele quer fazer uma mudança em nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 2, ele diz que nós deveremos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esses estudos que nós estamos fazendo na Bíblia nos ajudem a ter uma nova vida com Cristo. Nos ajude a ter uma mudança de atitude, de comportamento, de pensamento, e também nos ajude a ter unidade para com os nossos semelhantes, nossa família, nossos irmãos. E essa unidade que ela vem através da humildade, reconhecendo que nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para continuar o estudo da semana e, mais uma vez, desejamos que o Espírito Santo continue presente na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.